Fala, meu amigo dentista, tudo bem com você? Ontem eu publiquei um caso no feed com um transferente bem vestibularizado e dei uma pinceladinha em algumas questões sobre quando remover, quando não remover um implante que está nessa situação. Vou mostrar para vocês algumas considerações sobre isso, sobre a anatomia do alvéolo, sobre o funcionamento, o metabolismo daquela região ao redor do implante, ao redor do dente, e aí depois mostrar a solução desse caso aí que tinha um implante vestibularizado. O caso em questão é esse aqui, ó. É um implante que estava vestibularizado, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Um implante que estava vestibularizado, o Zenit, ele foi para cima por uma consequência dessa vestibularização. E aí nós fizemos a troca do implante e fizemos o reposicionamento coronal do tecido com a adição de enxertos de tecido conjuntivo para melhorar os aspectos, né? Esse caso é um caso que me ensinou muito, porque na verdade a minha primeira opção era não trocar o implante, era não remover esse implante aqui. E no final eu tive uma sequela dessa não remoção, porque eu fiz um enxerto de tecido conjuntivo, eu levei o tecido na posição, só que a partir do momento que eu estava já com o meu pilar definitivo, meu pilar final em zircônia, não que eu utilize zircônia para isso, mas para esse caso eu utilizei, e a gengiva começou a retrair novamente. E aí eu optei pela troca do implante, novo enxerto de conjuntivo, só que agora com bastante estabilidade. Para a gente entender isso aqui, eu vou mostrar para vocês um slide que está preparado para a aula que vai ser sexta-feira, antes do almoço, no COERP. Então a aula já está pronta, eu estou bastante animado. E olha só, quando você tem um dente, existe uma relação importante aqui, uma relação autodependente. O dente é sustentado pelo tecido ósseo que está ao redor dele. E o tecido ósseo, ele se mantém fininho assim nessa anatomia, porque ele recebe irrigação proveniente do ligamento periodontal. Além do que ele é estimulado, além do que ele foi formado nesse formato, porque o dente irrompeu e trouxe consigo essas estruturas. Então a estrutura alveolar é totalmente dependente do processo de irrompimento do dente e do processo de manutenção dessa estrutura aqui. Ou seja, alvéolo, osso ao redor do dente, tecido ao redor do osso e dente são estruturas que são interdependentes. Quando você vai remover um dente e colocar um implante, essa interdependência acaba tendo uma modificação. O implante ele não tem condição de favorecer a posição do tecido ósseo. Ele simplesmente se mantém dentro do tecido ósseo, inerte, e o tecido ósseo sustenta porque ele é um tecido de sustentação mesmo, um tecido rígido, um tecido estável. Só que para a gente ter estabilidade desse contorno aqui, para a gente ter estabilidade da altura dessa gengiva, do volume, é preciso que aqui haja uma modificação. Qual é essa modificação? Aumento de espessura. Ou seja, quando você instala um implante no alvéolo, ele tem que respeitar pelo menos 2 milímetros de distância da onde seria a tábua vestibular. É essa distância que vai favorecer a formação aqui de um tecido ósseo mais espesso, e por si só ele consegue se manter. Nessa situação aqui, o tecido é fino, mas ele se mantém porque ele tem uma relação com o ligamento periodontal. Nessa situação aqui, é como se fosse uma anquilose. Não tem ligamento periodontal. Então o tecido precisa ser mais espesso para poder manter sua espessura, para poder manter sua estabilidade. Em muitas situações, quando o gap é muito grande, quando existe perda da tábua óssea vestibular, é necessário que nós façamos enxerto ósseo. Por isso, esse raciocínio precisa ser muito discutido e refletido entre nós dentistas, se o nosso objetivo é ter estabilidade dessa estruturinha aqui, que é a estruturinha estética, né?
contorno gengival. E quando fazer a remoção do implante ou não, caso ele esteja com o orifício saindo na vestibular. Bom, eu vou usar essa caneta aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, eu vou fazer uma vestibularização desse implante, ó. Olha como o orifício está saindo aqui pela vestibular da coroa. Mas notem uma coisa importante aqui. Nessa região aqui da vestibular, ainda há espessura. Espessura de tecido ósseo, numa parte mais profunda, e espessura de tecido mole, numa parte um pouco mais superficial. Nessa situação aqui, eu posso manter o implante e fazer uma prótese